Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para uma pequena live aqui, rapidinho, sobre a lição do próximo domingo que promete, né? Ética cristã e política são assuntos que galvanizam a atenção, que atraem muita gente para pensar, para refletir, para criticar. E o contexto no qual essa lição de domingo vem é um contexto crítico, né? Vocês sabem que praticamente todas as igrejas estão envolvidas de alguma forma na política. Uns lançando seus candidatos próprios, outros apoiando, mas enfim, todos estão envolvidos. Quando não é a igreja, são os seus membros de forma isolada, suas lideranças. Pois bem, essa lição ela traz algumas reflexões para nós. A primeira grande reflexão é o papel histórico da igreja na política. Vocês estão lembrados que no ano 300 da nossa era cristã, né, a igreja ela admitiu em seus quadros um imperador ímpio que trouxe toda a impiedade do império, né, e a intenção dele era ganhar terreno dentro da igreja. E as lideranças, visando o lucro, o poder, o espaço que poderia ser proporcionado com a adesão de uma figura tão importante, além de outros que ele traria, abriu as portas. E o resultado foi uma degeneração total da igreja, né? E nós conhecemos através da história os seus efeitos nefastos. Então, gente, não é diferente hoje, tá certo? Não é diferente hoje em dia. A igreja evangélica, ela se afastou um pouco da política ao longo do tempo, com a reforma e outros movimentos, mas nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, houve uma completa simbiose. A política dependendo da igreja e a igreja dependendo da política. A rigor, e quem me ouve, quem me lê, quem me escuta, quem me assiste, pensa que eu sou apolítico. É o contrário. Eu sou amante da boa política, das boas práticas políticas. Eu acho que a política é o canal que temos para resolver os problemas em sociedade, ainda que perceba que a humanidade está caída, e estando caída, não tem como nós pensarmos que os problemas serão solucionados por A ou por B, tá certo? Quero aqui agradecer já ao Nath Gomes, vereador da cidade de Igaraçu, meu amigo, outros irmãos aqui, o Cine Silvestrinha, nossa irmã Fátima Melo, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Mas, prezados, o que nós estamos falando é que, por vezes, a simbiose é negativa. Não há, pasmem os senhores e senhoras, boas intenções nas relações políticas das igrejas em geral. Eu falo de forma generalizada com a política hoje. Tá certo? A intenção é toda utilitarista, oportunista, adesista, tá certo? Via de regra. Isso aí é um padrão, tá certo? No Brasil todo. Eu conheço a atuação política em praticamente todos os estados do Brasil. Muita gente me fazem relatos extremamente preocupantes do relacionamento de pastores, de líderes em geral com políticos do nosso Brasil, e eu não tenho como concluir de uma forma diferente, tá certo? Quero aqui agradecer a Ana Tessia, a Graciene, ao Levi, paz do Senhor a todos novamente, ao Valmir Nascimento Milhomens, a Débora Freitas, vários outros que estão aqui nos assistindo nesta noite, tá certo? É praticamente impossível mencionar vocês, que está passando aqui bem rápido, aqueles que estão conectados conosco. Mas enfim, gente, nós precisamos olhar para a política como um instrumento, tá certo? De funcionamento social. Com os escândalos recentes, Lava Jato, etc. e tal, houve uma repulsa política. Seria até natural, porque nós percebemos que esse sistema político brasileiro está carcomido. Mas a política, a essência da política, ela é uma essência boa, né? Eu diria até desejável.
E nós não podemos abrir mão da política por causa dos maus exemplos, tá certo? O que eu queria debater diretamente aqui nessa rápida live é que, infelizmente, a igreja não está preparada para o debate político. Primeiro porque não politizou seus membros. Politizar no bom sentido, ou seja, esclarecer, mostrar o que é verdadeiramente a política, como se dá o processo político no Brasil, partidos, coligações, produções de leis, o processo, a divisão dos poderes legislativo, executivo, judiciário. Nunca houve essa preocupação, tá certo? E, infelizmente, essa é a realidade. Eu creio que os que me assistem, vocês poderão confirmar isso aqui nos comentários, praticamente nunca assistiram a um culto de doutrina, por exemplo, sobre a atuação política no Brasil. Como se dá o processo de produção de leis, como se dá a atuação do judiciário, do executivo, a divisão dos poderes, né? Sempre houve a preocupação de protagonizar na política. Isso aí é antigo, é muito antigo. Eu sou de um tempo em que se via, por exemplo, comitê político dentro da igreja, né? Não dentro do templo onde se cultuava, mas no anexo tinha lá um comitê de alguém, tá certo? Isso aí é uma prática que se generalizou pelo Brasil. Hoje nós temos, por exemplo, pastor-presidente que é político. Eu não consigo entender, me perdoem os senhores, eu sou meio limitado no meu raciocínio. Eu não consigo entender como alguém pode ser um pastor-presidente de uma grande quantidade de igrejas e ser ao mesmo tempo um deputado, um senador. Eu não consigo conceber isso, porque eu entendo que a atuação legislativa é algo que suga a sua criatividade, a sua energia, seu tempo, principalmente, e você não tem tempo para se dedicar à igreja. Ou você é um bom pastor, ou é um bom político, ou você é um bom presidente de campo, ou então você é um bom deputado. Eu não consigo conceber as duas coisas, mas nós temos essa figura, tá certo? Então nós temos outras figuras, por exemplo, nós temos pastores que determinam nomes para cargos comissionados em cargos políticos, cargos comissionados em prefeituras, estou tentando me lembrar aqui do termo adequadamente e não estou conseguindo. Cargos em prefeituras, em gabinetes de deputados. Me chega ao conhecimento, não sei se é verdade, mas é provável que seja, de um deputado cujos 35 assessores são nomeados pelo seu pastor. É um absurdo, sob qualquer ponto de vista que a gente puder imaginar. Então, essa é a realidade da política, né, do relacionamento entre a igreja e a política. É possível e é necessário que a igreja, a lição de domingo aborda sobre isso, né, que a igreja tenha representação política do ponto de vista institucional. Sim, a igreja tem necessidades políticas. Eu falei sobre isso num artigo que eu vou deixar aí o link nos comentários, 8 coisas que nós devemos, 8 mentiras que se contam na igreja sobre política, e eu falo sobre muita coisa, não vale a pena a gente lembrar que eu falar sobre isso, porque vocês podem ler lá no artigo. Mas enfim, o Felipe Souza fala aqui, cargo comissionado, né? É aquele cargozinho que você nomeia. Eu tive a infelicidade de saber de um determinado pastor que fez uma lista de cargos comissionados para uma determinada prefeitura e assinou a lista. Veja que coisa de louco, né? Eu quero tais cargos para fulano, beltrano, ciclano, e assinou, datou e assinou. Está aqui, ó, cidade e tal, data, dia, mês e ano, e está aqui a assinatura zona. A gente não consegue conceber como é que alguém, em pleno gozo das suas faculdades mentais, produz um documento desse que se autoincrimina perante as nossas leis, porque a prefeitura não é um puxadinho da igreja, o gabinete do deputado não é um puxadinho da igreja, o poder executivo estadual não é um puxadinho da igreja. Se se serve a esse tipo de coisa, fica meio complicado. Nós já temos tantos outros problemas com gente incompetente ocupando determinados cargos no âmbito municipal, estadual e federal, e além do mais ainda acontece uma realidade dessa. Mas eu não duvido que tenha sido assim, tá certo? Não duvido de forma alguma. E, como eu dizia antes, é preciso que a igreja tenha consciência da sua importância política. A igreja precisa de gestões políticas para a regularização de terrenos,
para defesa de leis que vá contra a igreja. Agora mesmo a Argentina aprovou uma lei sobre o aborto. E essa lei, ela foi aprovada, né, na Argentina, como já foi aprovada na Irlanda, através de plebiscito, eu acho, votação, alguma coisa desse tipo. Referendo, não me lembro agora exatamente. Mas, enfim, há leis dessa natureza tramitando no governo federal, por exemplo, no âmbito da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, por exemplo. E nós precisamos de representantes que se oponham a essas leis. Eu acho razoável que tenhamos esses representantes. Agora, o problema, gente, é o seguinte, é que muitas vezes nós temos esses representantes para defesas pontuais. Eles só sabem defender estas pautas. É aborto, ideologia de gênero, etc. e tal. E onde ficam impostos? Onde ficam leis que beneficiam toda a sociedade? Nós precisamos, por exemplo, de rever esse programa estatista que temos no Brasil. Temos 151 empresas estatais no Brasil, gente. Não é possível que você tenha 5 bancos federais. Você tem o BNDES, você tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, você tem o Banco do Nordeste e agora foi incorporado o Banco Estadual do Rio Grande do Sul ao plantel de empresas federais. Né? Aí vou dizer o que é pior, preste atenção nesse detalhe. O cidadão, desculpa aí eu não estar interagindo muito, porque está passando aqui muito rápido o Zilton Alencar e vários outros aqui estão comentando, eu quero agradecer, mas infelizmente está passando muito rápido. Infelizmente é o contrário, exatamente como coloca aqui o Zilton. Ao invés de uma atuação institucional, nós temos uma simbiose, uma dependência e até coisas piores, viu? Até coisas piores. Muitas igrejas na mão de políticos por coisas que os políticos fizeram para encobrir ilícitos das igrejas. E aí ficou na mão do político. Mas vamos deixar por enquanto esse lado aí de lado. Esse problema aí de lado um pouquinho. Veja só. Eu falava das estatais. Olha só, funcionário auxiliar administrativo da Caixa ganha X, auxiliar administrativo do Banco do Brasil, outro salário totalmente diferente. Auxiliar administrativo do Banco do Nordeste do Brasil não tem isonomia com a Caixa, nem tem isonomia com o Banco do Brasil. Imaginem, senhores e senhoras, que salada. Agora, vamos lá. Auxiliar administrativo do Poder Executivo Estadual. É um salário. Auxiliar administrativo do Poder Executivo Federal é outro salário. Auxiliar administrativo do Poder Executivo Municipal é outro salário. Pode botar as mesmas qualificações, é diferente. Tá certo? Auxiliar administrativo do Poder Legislativo é um salário. Poder Executivo é outro, bem menor. Poder Judiciário, lá em cima, o Poder Legislativo é sempre maior. E vai por aí. Então, nós temos que enfrentar qual é o deputado evangélico que propôs, por exemplo, a redução de impostos, a isonomia dos impostos. Nós temos aqui no estado de Pernambuco a gasolina, eu falei bastante sobre isso, bati bastante nessa tecla durante essa paralisação dos caminhoneiros, nós pagamos 29% de ICMS. No estado de São Paulo se paga 12%. Meu Deus do céu, os paulistas são mais pobres do que nós, nordestinos, pernambucanos, que pagam menos impostos. Como é que pode um negócio desse? Qual é o deputado estadual evangélico que se insurgiu contra essa prática nefasta, essa prática até, eu diria, até distanciada da lei, porque a lei prevê isonomia. O ICMS que eu pago em Pernambuco deve ser, pelo menos em tese, o mesmo ICMS que eu pago em São Paulo. Não se concebe um cidadão brasileiro, em gozo dos seus plenos direitos, pagar um imposto que é quase 3 vezes maior em Pernambuco. Por quê? Qual é a justificativa disso? Não porque em algum momento houve isso, algum momento para trás. Muito bem, daqui para frente a gente tem que pensar diferente. Então, nós temos que atuar em defesa da coletividade. Então, nós não podemos ter um deputado que defende apenas pautas bonitinhas da igreja, pontuais, casuístas, e esquece as pautas macro. Não. Nós temos que ter deputados que briguem, por exemplo, pela educação brasileira, que é de péssima qualidade a educação pública brasileira, tá certo? E quando se compara com a educação privada, fica quase a metade de todos os índices. E quando essa mesma educação é colocada em comparação com a educação mundial, fica na rabeira. Nós temos problemas na área da economia. Essa semana eu falei no Facebook
que os cartões estão cobrando 354% de juros para aquele pagamento rotativo. Se não me engano é esse o nome que se dá, você paga menor e ele refinancia o saldo. Gente, 354%. É absurdo sob qualquer ponto de vista que você puder imaginar. Ah, não, porque o cartão precisa faturar, o banco precisa ganhar o dinheiro dele. Tudo bem, a gente sabe disso. Ninguém vai fazer graça para ninguém. Agora, tudo tem um limite. Quando eu olho para uma notícia dessa e não há nenhuma atitude do legislativo para poder coibir esse tipo de... É abuso, não tem outra palavra, é um abuso. Abuso do poder econômico. Você ter o dinheirinho no bolso e ter o outro cidadão que está necessitado, né, sufocado, e aí vai lá e paga. Né, paga para aquele cidadão. Financia o dinheiro daquele cidadão e aí ele fica mais no sufoco ainda. Você acrescenta alguns níveis de água, né, em cima do pescoço dele para ele ficar mais complicado ainda a vida financeira dele. Então não existe isso. A gente sabe que existe gente que se especializa em comprar supérfluos e o cartão estoura e ele rola e a bola de neve só cresce. Isso aí é uma história. Então esse camarada precisa ser educado financeiramente. Bota ele num programa de educação financeira para ele aprender a comprar o óbvio necessário. É outra coisa. A outra situação é o cidadão que quer investir, por exemplo, e ele não consegue o financiamento porque as taxas de juros são altíssimas, são vergonhosas. Tá certo? Então tudo isso precisa ser enfrentado. Tá certo? A segurança. Temos 62 mil assassinatos no Brasil, gente. Como é que pode o legislativo agora flexibilizar as normas para quem comete um latrocínio, tem a audiência de custódia, tem isso, tem aquilo, uma série de coisas para beneficiar o criminoso, não é para beneficiar quem foi a vítima, não, ou os familiares da vítima. Né? Como é que pode? Eu não concebo, né, que não tenha um deputado evangélico, deputado federal, que não seja capaz de propor ou apoiar uma lei que obrigue a pessoa que está presa a trabalhar para financiar a sua estadia na prisão, para financiar, por exemplo, a família que ele deixou desprovida de um tutor, de um chefe de família, que ele foi lá e covardemente assassinou. Você tem que trabalhar, meu amigo. Você está preso, em primeiro lugar, é a primeira punição, e em segundo lugar você vai ter que trabalhar aqui dentro, produzir, tá certo? E boa parte dessa renda vai ser remetida para a família que você deixou sem um pai de família, sem um chefe. Isso é uma coisa lógica e razoável. Agora, onde estão esses projetos? Então nós não podemos ter projetos apenas pontuais e casuístas, tá certo? Um aspecto importante, mas muito importante da nossa lição é o cristão que vende o seu voto. Como é que se concebe um ser humano que se diz evangélico, ético, seguidor dos preceitos da palavra de Deus, e troca o seu voto por uma dentadura, troca o seu voto por 200 telhas, tá certo? Essa pessoa está precisando reaprender o que é ser crente. Nós temos as nossas afinidades. Eu voto, você vota, todo mundo vota. Eu tenho políticos que eu prezo, que eu acompanho, que eu vejo que essa pessoa tem uma boa atuação política, ou tem boas propostas, tá certo? Mas eu não posso vender o meu voto. Eu vi crentes, por exemplo, na eleição, vender o voto para um a R$20. Aí chega o outro, assim, eu também te dou 20, diz, pronto, eu já vou vender esse também. Mas é aquele primeiro que eu me comprometi com ele pelos R$20, que é uma coisa absurda, né? E aí eu quebro mais uma vez, eu afundo eticamente o negócio, né? Quando eu quebro o acordo que eu fiz com aquele outro e volto e vendo o voto para o outro. E teve gente que fez isso com 3, 4, 5. E ainda chega na cara e pode dizer assim, eu vendo mesmo, que esses camaradas não têm vergonha. Mas olha, e quem vende tem vergonha? Né? Então é um negócio terrível, tá certo? Um aspecto muito importante da nossa análise desse assunto é nós diferenciarmos as ações de Deus das ações dos homens. Muitas vezes se espiritualiza a coisa. Sou de um tempo em que se dizia na igreja, não é em outro lugar não, irmão, vote em irmão. Né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é tudo balela, falácia, não se sustenta
minimamente à luz de uma análise do texto. Tá certo? Quando o salmista diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ele está se referindo a Israel. Não se aplica mais a ninguém, a nenhuma nação do mundo. Tá certo? Israel era uma teocracia. E hoje nós vivemos uma democracia. Então está em nossas mãos o poder de decidir, avaliar, acompanhar o mandato dos nossos políticos escolhidos, tá certo? E dar ou não um outro voto mais adiante. Inclusive eu sugiro que você renove plenamente a Câmara Federal. Nós precisamos de uma renovação total ali. Tá certo? Tirar tudo ali e colocar políticos novos para ver se muda a coisa. Porque essa mudança está nas nossas mãos. Nós queremos que as coisas aconteçam por osmose. Não, político é errado, político faz isso, político faz aquilo. E nós, o que estamos fazendo? Votando nas mesmas pessoas, votando nos mesmos corruptos, como acontece muitas vezes. Né? O que tem de crente aí votando no corrupto e dizendo ele rouba, mas faz. Não existe isso, irmão. Isso é antiético, anticristão e antibíblico. Tá certo? Do ponto de vista dessa espiritualização, por exemplo, votamos em políticos que dão um jogo de fardamento para um órgão da igreja. Político que dá um ônibus. Político que promove concentração evangelística. Ora, concentração evangelística, gente, concentração evangelística é trabalho de igreja ou trabalho de político? Não, lá vai o político, ele está fazendo o jogo dele. Ele quer arremanhar os votos. Aí agora, eu dou o voto no político porque ele promove concentrações evangelísticas, traz cantores famosos, traz Sérgio Lopes, traz, sei lá, Preto no Branco e outros cantores famosos aí do Brasil. Então, porque ele faz isso, merece o meu voto. Ora, isso é trabalho legislativo, isso é trabalho executivo, gente. Nós temos que pensar muito bem nisso. Não, porque eu cheguei para uma moça universitária, fiquei abismado, uma pessoa que pensa, supostamente, né? Porque você vai votar em fulano? Não, porque veja aí, quem é que traz mais cantores famosos do que ele ao Estado? Gente, pelo amor de Deus, como é que pode se pensar desse jeito? Como é que queremos que o Brasil mude pensando tão pequeno? Nós temos que votar no deputado para ele promover leis. Ele vai ser eleito para o poder legislativo. É a mesma coisa de você votar no vereador porque ele prometeu calçar uma rua. Ora, calçar ruas é trabalho do executivo ou do legislativo? É trabalho do executivo. O legislativo pode até fazer uma solicitação ao executivo para que haja uma prioridade, interceder por uma determinada demanda, é uma coisa. Agora, a priori, quem atua é o executivo. Tá certo? O executivo pode também fazer o jogo, né, do legislativo para dar gás ao vereador, como acontece. Mas, a priori, é um trabalho do executivo. Tá certo? Devemos cobrar do vereador leis. Devemos cobrar do vereador a fiscalização dos atos do prefeito do município. O vereador tem que se debruçar sobre a lei orçamentária, por exemplo, do município, debruçar sobre ela, detalhar ali todos as suas rúbricas para ver se está havendo algum desvio e acompanhar o cumprimento. Né? O vereador deve solicitar, por exemplo, a folha de pagamentos dos comissionados para ver se não está fora, né, da realidade. Muitas vezes um município pequeno tem 1.000, 2.000 comissionados, né, que passam a sugar apenas o dinheiro da prefeitura, que não investe mais em nada, a não ser naquela folhinha para manter 50 paniguados de um vereador, 50 de outro, 30 de outro, 20 de outro, né, e garantir a reeleição e o apoio, né, para determinados desvios até. Então essa não é a função do vereador. A função do vereador é fiscalizar os atos do executivo. A função do deputado é se debruçar sobre licitações fraudulentas, mau emprego do dinheiro público. Nós tivemos vários casos aqui, dentre vários casos aqui no estado de Pernambuco, inúmeras aplicações erradas, coisas que estavam flagrantes e não foram cumpridas a contento. Eu vou sempre a Surubim e vou aqui pela cidade de Araçoaba, que quem mora aqui da região conhece, uma estrada que estava lá a plaquinha, 15 milhões de reais pelo seu recapeamento, sinalização horizontal e vertical. Procure lá a sinalização horizontal e vertical para você ver. O recapeamento, com poucos dias, já estava estragado. Nós temos aqui a BR-101, que passou tantos anos a gente sofrendo,
andando em buracos, estrada insegura, mal sinalizada. Aí fizeram um recapeamento, vamos ver se resiste a chuva. E cadê a sinalização completa da via? Tem lá a sinalização horizontal, mas cadê a sinalização vertical? Cadê os guarda-reios em locais que são perigosos? Eu, por exemplo, já tive um acidente com um automóvel, rodopiei na pista, e o que me parou, primeiramente, Deus, por sua misericórdia e vontade, né? E em segundo lugar, o guarda-reio. Bati de ré no guarda-reio e não desci numa ribanceira porque aquele guarda-reio estava lá. Outra vez eu estava voltando de Natal e cochilei ao volante por um descuido, né? Cochilei ao volante ali em Bahia. Mas tem um guarda-reio na pista que divide uma faixa, né? Uma faixa numa direção de outra. E eu bati ali e acordei rapidamente e pronto, não aconteceu um acidente maior. Arranhei o carro, paciência, né? É o mínimo que aconteceu, graças a Deus. Mas se não tivesse aquele guarda-reio ali ou não tivesse algo semelhante, o que ia acontecer? Eu ia para outra pista. Então nós precisamos de deputados que cobrem disso, que viajem pelas vias, analisando, né? Tem uma palhaçada na atuação parlamentar que é assim, ó, eu fui eleito pela região metropolitana norte, então só atua aí. Itapissuma, Itamaracá, Igaraçu, Abreu e Lima, pronto. Então, se tiver um problema em Paulista, é de outro deputado. Não, você é deputado do estado todinho, meu querido. Você é deputado do estado todo. Quem elegeu foi aquela região, você deve ter uma atenção maior, etc e tal. Isso é uma coisa até lógica. Mas você é deputado do estado todo. Por que você não pode fazer uma viagem ao interior e levantar as demandas daquela cidade e cobrar o executivo que enfrenta essas demandas? Tá certo? Então a gente se acostuma com essas coisas. São jabuticabas da política brasileira que estão fora da realidade. Tá certo? Com relação a políticos evangélicos, eu acho que devemos ter políticos evangélicos. Eu acho que devemos eleger políticos evangélicos. Agora, quando você usa a igreja como catapulta, como trampolim para o projeto de A ou de B, tem a minha reprovação total. Pode ser quem for. Estou falando aqui de forma generalizada no Brasil. Tá certo? Eu chego ao meu conhecimento aqui de reuniões que estão sendo feitas para apoiar um governador do estado que é comunista, por exemplo. O pastor reúne os seus liderados, reúne as suas igrejas, nós não vamos apoiar fulano e tal, que é do PC do B. Eu não consigo entender isso. Agora, por outro lado, nós estamos contra a ideologia de gênero, nós estamos contra o aborto, nós estamos contra isso ou aquilo, pautas esquerdistas mais diversas possíveis. E apoiando um político do PC do B, gente, pelo amor de Deus. Nós temos aqui no estado duas grandes convenções que apoiaram o PSB. O PSB é membro fundador do Fórum de São Paulo, uma entidade ultra-esquerdista que apoia todos os governos esquerdistas da América Latina, Cuba, Venezuela, Equador, tá certo? O PSB é membro fundador. E eu não tenho nada contra o PSB, eu queria deixar muito claro aqui, tem amigos do PSB aqui na região da minha cidade e de outras cidades, etc. Então eu queria deixar muito claro o seguinte, é que cada macaco no seu galho. Se essa entidade apoia a pauta esquerdista, a igreja tem que estar fora. Não, a gente agora está fazendo uma aliança com o PT. Aí a gente é contra o PT, contra entre aspas, porque o que mais existe na igreja evangélica é adesismo. Nós somos adeptos de quem está no poder. Quem é que está no poder? Pronto, esse aí é o bom. É PFL, o antigo PFL que agora é dele, esse é que é o bom. Não, aí agora mudou, é PSB, esse é que é o bom. Não mudou, agora é PT, esse é que é o bom. PTB, PC do B, se vier, aderem. Tá certo? Porque nós vamos muitas vezes atrás das vantagens. Então, gente, nós precisamos ter coerência com as nossas escolhas políticas. Não há nenhum problema, como eu já disse, temos um político evangélico. Eu sugiro que tenha mais de um candidato evangélico para que haja equidade, para que haja isonomia. Por que não 2 ou 3 ou 4 candidatos a deputado? Ah, mas isso aí a gente não consegue eleger, isso é uma balela. Tá certo? Nós temos mais de 800 mil evangélicos, 800, 900 mil evangélicos no estado de Pernambuco. Por que a gente não consegue eleger, tipo, 8 deputados evangélicos? Conseguimos. Basta ter união. Tá certo? Infelizmente, os votos se pulverizam e aí é outra discussão. É outra discussão. Os votos se pulverizam muitas vezes
entre outras razões, por causa da imposição. A imposição de uma determinada candidatura, e as candidaturas precisam ser construídas para que possamos votar, tá certo? Nessas candidaturas. Quando elas são impostas, automaticamente tem repulsa. Automaticamente. Tá certo? Inclusive, lá no meu blog eu vou deixar o link aí também, tem uma análise do voto evangélico em Pernambuco. Sugiro que você dê uma analisada. Tá certo? Precisamos de homens e mulheres de Deus políticos, agora verdadeiros políticos, com ética, tá certo? Com igualdade na postulação dentro das igrejas, sem usar a igreja como trampolim, fazer a sua campanha de modo ético e legal. A lei 9.504/97 proíbe a propaganda em tempos, ainda que de forma velada ou dissimulada. Não há necessidade disso, tá certo? Se você tem plano, tem projetos, faça de sua divulgação do seu nome nos meios de publicidade explicitados pela lei. É muito simples, tá certo? Você tem uma postura de trabalho até hoje, você não tem que se preocupar. Se você tem uma postura ética, até hoje não tem que se preocupar. Aí se você hoje está querendo fazer milagre, aí paciência, esse negócio não combina, tá certo? Normalmente, já falei isso lá no meu blog, vou só repetir aqui para dar ênfase, essas indicações são apadrinhadas, indicações bem escolhidas, né, a dedo, né? Até 1986 nós não tínhamos política evangélica dentro da igreja. Muitas igrejas repudiavam, né, e depois passaram a apoiar, entraram no jogo com o corpo e a alma, né, principalmente a alma das ovelhas. Eu fiquei torturado, estava no gabinete de um deputado para que eu prestava serviço. Ele tinha algumas empresas e eu prestava serviço. Antes mesmo dele ser deputado, ele depois foi vereador. Primeiro foi vereador e eu já prestava serviço para as empresas dele. Depois foi deputado e eu estava lá no gabinete do deputado esperando para tratar assunto da empresa dele, não da campanha, nem de conchave, nem de cargo comissionado. Nunca tive cargo comissionado. Já trabalhei para a prefeitura tecnicamente, uma empresa que era a minha empresa, prestando serviço para a prefeitura, é outra história totalmente diferente, tá certo? E aí o que acontece? Estou eu lá esperando lá uma pessoa que ele estava atendendo sair. A secretária me anunciou, ele disse: aguarde que eu estou atendendo uma pessoa. Quando sai um homem bem vestido, etc e tal, e quando sai daquele gabinete que eu entro, vou tratar dos assuntos, aí o deputado se vira para mim e diz assim: olha, tu sabe quem é esse aí que saiu? Não sei. É pastor fulano de tal. Veio trazer as ovelhinhas para minha mão, está aqui na minha mão. Isso é absurdo, gente. É vergonhoso, tá certo? Muitas vezes a benesse para um filho, para uma filha, para a esposa. O que tem de pastor, irmãos, na folha de pagamento de prefeituras, de Câmara de Vereadores, de governo de estado para aí afora, não é brincadeira. Tem um determinado estado da federação, que eu não vou dizer onde é, tá certo? É lá para o lado do sul, sudeste, lá para aquelas bandas ali, em que um determinado pastor que é bem relacionado lá, que conhece todo o métier da coisa, né, me segredou. Obviamente eu não vou dizer o que ele me segredou, mas eu vou dar esse número. Ele disse: olha, Daradi, aí no mínimo 80% dos pastores vivem nas folhas de pagamento das prefeituras. É um absurdo. É um absurdo total. Tá certo? Isso mostra conivência. Na hora de cobrar, não cobra, porque está na mão. Tá certo? Então nós temos que ter muito cuidado com essas alianças. São alianças que não são programáticas, são alianças pragmáticas, visando um dinheiro, visando um bem, visando isso ou aquilo, tá certo? Visando um terreno, visando um milheiro de telha, visando... É terrível, gente, tá certo? Eu tive um caso, eu estava construindo uma igreja num determinado bairro, uma igreja grande que demandou muito dinheiro, muito esforço, muito suor por misericórdia, e aí chega um político, candidato a prefeito, me chamou num canto e disse: o que é que o senhor precisa? Eu disse: meu querido, no momento nós não estamos precisando de nada. O andamento normal, é claro que a gente precisa de dia a dia, né, dar o andamento da obra, que é uma obra grande e que envolve muito dinheiro, e é óbvio, eu não posso lhe negar que está em andamento. Só lhe faça uma listagem do que o senhor precisa.
não colocou medida. Faça uma listagem que o senhor precisa, que eu vou ver o que eu posso mandar. Até hoje ele está esperando essa listagem. Nós terminamos a igreja, uma igreja de 12 metros por 32, em 2 anos e 9 meses, e de fora veio 15% dos recursos, se veio tanto. 15% dos recursos, uma igreja de 12 por 32, você calcula aí mais ou menos quanto é que a gente deve ter gastado. Uma igreja muito grande. Tá certo? Então nós, a priori, não precisamos da ajuda desse cidadão, e fizemos. Deus abençoou e abriu as portas, porque o nosso Deus é rico. Muitas vezes se diz essas coisas por metáfora, força de expressão. Deus é rico. Aí corre lá para a mão do deputado, corre lá para a mão do vereador, corre para a mão do prefeito. Ajuda aqui, meu querido, dê isso, dê aquilo. Irmão, tem coisas que o poder público precisa fazer. Um dia desses, eu fui para a inauguração de uma igreja, e essa igreja tinha um problema na frente, que não era calçada. A água corria, fazia aquelas vossorocas, a gente chama aqui no Nordeste vossoroca, deixava aqueles sulcos profundos no terreno e prejudicava aquela área da igreja. Então, fez uma solicitação ao poder público para calçar aquilo ali, e aquele calçamento foi feito de tal forma que beneficiou as ruas do entorno. Então, isso aí é uma solicitação programática. É uma coisa que vai beneficiar a comunidade como um todo. Não um benefício ad hoc, né? Aquele benefíciozinho ali, bem sob medida, para beneficiar aquela pessoa, né? E é terrível isso, tá certo? Temos, ao longo do Brasil, igrejas usadas como trampolim político pessoal, né? A indicação é pessoal e o negócio fica complicado, gente. Porque não existe projeto, não existe plano, planejamento, é tudo debaixo do QI. Quem indica? É fulano de tal. E isso só resulta em problemas. Eu já vi muito esse filme, gente. Eu sou jovem, eu sou uma pessoa de 48 anos, mas eu já vi muito filme, coisas terríveis. Um deputado prometer a bancada da igreja, imagina, bancada de uma igreja tipo 10 por 20, é um negócio caro. E o pastor daquela igreja diz: olha, eu vou te dar 600 votos. Quando chega na hora da urna, sai 100 votos, 150 votos. E o deputado irado, não é, o candidato a deputado irado, já é um assinte, um absurdo, ele fazer essa doação com um compromisso. Ele podia até dizer assim: eu estou doando, é problema meu, e não estou recebendo nada em troca. É uma coisa a se pensar. Mas quando o cara diz assim: olha, eu estou dando, o cidadão diz: olha, eu estou dando os bancos, e em contrapartida estão prometidos 600 votos. E quando chega a hora, não chegam os votos não aparecem, e ele agora começa a falar cobras e largatas daquela liderança. Eu acho que uma liderança dessa, gente, ela não tem condição, a mínima condição de estar na frente de uma igreja, barganhando os votos da igreja em troca de um benefício. E aí tem a barganha em troca de benefícios pessoais, né? Eu vou te dar 500 votos, arrume um cargo para o meu filho, para minha esposa, para mim. Acontece e acontece muito, tá certo? É terrível. Mas tem uma coisa pior ainda. Eu vou dizer o que é. Tá certo? Nós estamos falando sobre política, ética cristã e política é o tema da lição do próximo domingo, e nós estamos falando aqui, debatendo a atuação da igreja na política. Tem uma coisa pior: profecias de eleição. Meu Deus, é terrível. Vai se eleger, Deus tem prometido, Deus tem dado, pode assinar, pode comprar o paletó, pode comprar o blazer, se for uma senhora, e está assinado, está decretado. Na hora, não se elege. Eu conheço um candidato que chegou até, acho que a se desviar, porque ele disse: olha, Deladir, e não fui eu que profetizei para ele não, gente, muito pelo contrário, houve inúmeras profecias em inúmeros lugares, e a eleição desse cidadão não chegou. Ele teve votos, mas não teve voto suficiente para se eleger, tá certo? Então é terrível, gente. Isso é uma coisa absurda, reprovável, sob qualquer ângulo que vocês puderem imaginar. Tá certo? Então a igreja tem atuado dessa forma. É uma atuação reprovável, melancólica, terrível,
uma coisa, tá certo, que inominável, tá certo? Se nós fôssemos em muitos gabinetes, em muitas reuniões que são feitas, promessas que são feitas, né? Promessa de voto, você vai ter tantos mil votos, pode ficar certo, olha, pode dar, pode resolver, pode fazer isso, fazer aquilo. E na hora certa não chega. Tá certo, gente? Isso é uma coisa terrível. Ainda usando a noiva, usando a igreja. Né? Hoje se fala, o Ministério Público e a Justiça já fala no abuso do poder eclesiástico. É uma figura que não existe na legislação, mas nós sabemos que existe, porque o pastor empresta o seu poder, o nome, né? A sua representação simbólica para validar um acordo político. Veja que coisa terrível. E aí, irmãos, acontece todo tipo de coisa que vocês puderem imaginar. E coisas que vocês não são capazes de imaginar. Tá certo? Eu já ouvi relatos de políticos, de vereadores, de deputados, tá certo? Gente grande, tá certo? Dizendo que pintou e bordou coisas horrorosas, tá certo? Em nome da política, em nome de um conchavo, em nome de um acordo qualquer. Tá certo? Uma outra coisa importante que nós precisamos pensar aqui, gente, é que essa união entre a igreja e o Estado, como eu comecei falando sobre isso, ela sempre tem problemas. Ainda não vi um caso, se vocês souberem aí, por favor, nos comentários me apresentem, um caso em que essa simbiose não desandou para uma situação antiética e vergonhosa para a igreja. Não existe um caso, eu não conheço. Um caso sequer, em que começou bem e daqui a pouco desandou. Não desandou. A regra começou muito bem, tá tudo certo, tá tudo bem, daqui a pouco começa a desandar o negócio. Começa a vantagem pessoal se sobrepor à necessidade institucional. E daqui a pouco o que era 1 milheiro de telhas para uma igreja é 2 milheiros de telhas para aquele que está pedindo. Ninguém sabe. 1 milheiro de telhas chegou lá na igreja e os 2 milheiros chegou na casa ou na construção da pessoa. E inúmeras coisas. Eu estou falando de coisas, assim, exemplificando de coisas banais, mas existem coisas mais complexas ainda. Como, por exemplo, encobrir pecados de políticos. Eu estou com medo que ele revele o conchavo, o acordo que eu fiz anteriormente, que dia tal. O carro que ele deu para fulano, o carro que ele deu para Beltrano. Então, em nome desse medo, eu relevo um pecado. A pessoa, o dito político é crente, está na igreja. Eu relevo porque eu tenho, ou como se diz aqui no bom nordestinês, no português rasteiro, eu tenho o rabo preso, né, com aquela pessoa. É uma figura de linguagem de alguém que se comprometeu anteriormente e ficou, né, preso. Eu já soube de histórias terríveis nesse aspecto. Eu não quero nem falar para não trazer maiores problemas, mas vocês são capazes, são pessoas inteligentes, que são capazes de pensar por si mesmos e certamente têm visto alguma coisa nesse aspecto. Um último aspecto que eu quero abordar com vocês é sobre a laicidade do Estado. Eu digo sempre, fazendo chacota, que o Estado é laico até a Sexta-feira Santa, até o Carnaval, até o Natal, né? Todo mundo é laico, principalmente ministérios públicos, justiça, que é onde há o maior empenho, né, de mostrar essa isenção. Mas quando diz assim, a semana é santa, na quinta-feira já suspende as atividades e acabou-se. E nós temos que pensar, gente, que deve haver uma separação institucional. A igreja ela tem que lançar mão dos seus institutos políticos para requerer apoios para determinados projetos, determinados eventos. Vamos fazer uma concentração. Faz um ofício para a prefeitura, requisitando um espaço, requisitando a iluminação, onde isso for possível. Aqui na Prefeitura de Abreu e Lima, por exemplo, eu fiz inúmeros eventos solicitando um ofício, né, solicitando iluminação, solicitando espaço. É diferente, tá certo? Isso é o âmbito institucional, uma coisa dada e passada, escrita, né? Não havia nenhuma vantagem pessoal para mim, pelo contrário. A igreja pode dispor desses espaços, pode requisitar esses espaços. Outras entidades requisitam, por que não a igreja?
né? O que eu falo é a requisição de uma vantagem pessoal, uma vantagem devida. Não se concebe eu colocar 10 pastores meus, uma hipótese de eu ter 10 pastores subordinados a mim, na folha de pagamento de uma prefeitura. Não, porque é mais fácil, né? Vai ter uma rendazinha entrando aqui, etc. Não existe isso, gente. Tá certo? É inconcebível, é ilegal, tá certo? Tanto que em muitos lugares tem acontecido esses problemas e, né, não existe, não se coaduna. Agora, tem o Estado e tem a igreja. A igreja pode influir no Estado em suas normas, em suas leis, em suas proposições? Sim. A igreja pode tanto explicitar a sua reprovação de uma lei, por exemplo, favorável ao aborto, como se colocar institucionalmente contrário a um determinado projeto. Não há problema nenhum nisso. Tá certo? O que não pode haver é a barganha, né? Porque Estado é Estado, igreja é Estado. Quando se mistura as coisas, fatalmente tem problema. Já deu problema ao longo da história, toda história, tá certo? E dá problema hoje ainda, tá certo? E dará problema daqui para frente, não tem jeito, eu não estou sendo profeta. É uma coisa que a história ensinou e que se repete ao longo dos anos. Agora, muitas vezes a gente não quer aprender com o Estado, com a história. Aí o negócio fica complicado. A gente está repetindo sempre os mesmos erros e sendo vítima dos mesmos problemas, tá certo? Cuidado, gente. Muito cuidado. Não é? Nós temos que manter uma distância segura, tá certo? Nós temos aqui no estado de Pernambuco uma recomendação do Ministério Público Federal, através da sua Procuradoria Eleitoral, de que algumas igrejas estão usando os seus espaços para promoção de candidaturas. É muito simples de entender isso, a lei é muito clara. Isonomia. Quando eu digo assim, Daladier é o candidato da igreja. Então, a isonomia foi-se embora, a igualdade foi-se embora. Não há essa questão de uma outra pessoa se colocar e eu dar o mesmo espaço para ela. Não, eu fico sempre dando os espaços mais privilegiados para aquele candidato da igreja. Então, a lei é transgredida e o Ministério Público está de olho, né? Nós temos que guardar as devidas proporções. Sou favorável a que a igreja tenha candidato. Sou extremamente contrário a que a igreja seja usada como trampolim. Tá certo? Há uma figura interessante que apareceu nessa minha recomendação do Ministério Público, que é a vantagem econômica, que às vezes não é dinheiro, mas é aquele espaço, aquele palanque que seria pago, né? Quem sabe, numa eventual campanha. Mas a igreja abriu de graça. Veja que coisa, né? O Ministério Público está de olho até nessa peculiaridade que é razoável, é factível, né? Você reúne uma igreja com 5.000 pessoas e dizer esse aqui é o candidato, quanto tempo essa pessoa levaria para fazer um comício com 5.000 pessoas cativas que ouvissem você, né, de uma maneira, vamos dizer assim, fossem levadas a te ouvir. Para você fazer um comício com 5.000 pessoas que de forma espontânea venham, esse comício seria difícil hoje em dia. Antigamente se chamava um grupo, né, mastruz com leite, tempos idos, né? E aí o pessoal ia por causa do mastruz com leite, não era para ouvir político. Agora eu chegar lá no intervalo, ó, mastruz com leite não vai cantar. Calma aí, pessoal, agora tem aqui a mensagem do candidato XYZ. E aí a justiça, com muita sabedoria, percebeu que quem tinha dinheiro levava um grupo mais popular. E aí o comício era maior. Na igreja é exatamente isso que acontece. Você pega uma audiência cativa, que vai ali participar de um culto, cuja atração, contextualizando, é um culto, e no meio do culto o pastor para e diz assim, não, nós temos um candidato, é fulano e tal. Muitas vezes não diz textualmente que vote, mas diz assim, vamos orar pelo irmão fulano, e todo mundo sabe que é ele, o escolhido. Paciência, gente, ninguém é tão bobo assim. A população vive escaldada, quem vota porque quer mesmo, mas está escaldado, sabe que está sendo enganado. A ideia é eleger aquela pessoa, não é orar por ela. Tá certo? Então, é isso. Tá certo? Eu espero que vocês tenham pensado a respeito. Tá certo? Tenhamos cuidado nos candidatos que se apresentam apenas como evangélicos. Tá certo? Eu sou evangélico. Essa é a única
característica daquela pessoa. Não, eu não vou votar na pessoa porque ela é evangélica apenas. Eu vou votar também porque ela é evangélica, mas vou votar porque ela tem um projeto, porque ela tem planos, porque ela é uma pessoa que tem um trâmite, um provável trâmite naquela área a qual ela se candidata. Eu não vou votar no prefeito que não sabe o que é um orçamento. Vou votar no prefeito que não sabe como montar um secretariado, muitas vezes não sabe nem ler, mas é evangélico. Paciência, gente. Aí é brincar com a inteligência alheia. Tá certo? Uma pessoa que nunca se candidatou a nada, de repente cai do nada, eu sou candidato e vou embora. Paciência. E pode acontecer da pessoa não se candidatar, mas é uma pessoa com voz ativa no processo político. Pessoa que sabe onde tem o nariz, como se diz aqui no Nordeste. Não, é uma pessoa que não tem plano nenhum, que não tem projeto nenhum, que está procurando um norte, uma ideia, um caminho para seguir. Paciência. Aí é brincar com a inteligência alheia. Tá certo? Então não vote, não eleja pessoas dessa natureza. Tá certo? Eleja pessoas que possam te representar, como se você estivesse lá. Se você estivesse lá, o que você faria? Pronto. É essa a ideia. Tá certo? Não bota uma pessoa que não faria nem metade, nem um terço do que você, da sua cabeça, do seu modo de pensar o mundo político, as gestões políticas. Não vou votar porque é crente. Não, isso não quer dizer muita coisa. Tá certo? Quantos crentes não deram vergonha à igreja? Quantos crentes não estão processados na justiça comum? E não são pessoas que representam a igreja. Se diz evangelho, faz parte da bancada evangélica, esse nome é tão bonitinho, né? Eu conheci a história de um deputado que vota a favor da família e está no terceiro casamento. Não, a minha plataforma é a defesa da família. Mas no terceiro casamento, querido, paciência. Isso aí não existe, é incoerência total. Tá certo, gente? Então eu espero ter abordado aqui muitos assuntos. Cuidado com a politicalha, cuidado com a politicagem, é diferente de política. Política é a arte da convivência e da criação dos meios para se conviver em sociedade. Politicalha é aquele negocinho por debaixo do pano, eu estendo a mão porque eu estou recebendo do outro lado, dou os votos e recebo um cargo comissionado, dou os votos e recebo um valor. Não se engane, viu? Existe esse tipo de coisa. Existe bens, né? Dou voto, 5 mil votos em troca de um apartamento, 5 mil votos em troca de um carro. Não se admire se isso estiver acontecendo, se já aconteceu ao longo da história. Tá certo? No terreno da politicagem se faz todo tipo de coisa que você puder imaginar. Tá certo? Até influenciar indicação pastoral. Olha lá, aquele cidadão ali não me apoiou na cidade não, viu, pastor? Não promova ele não dê o cargo que o senhor está pensando para ele não. Isso aconteceu, gente. Chega ao meu conhecimento, já aconteceu ao longo da história, tá certo? De forma generalizada, tá certo? Não vem aqui falar de cidade A, cidade B, não, gente. Isso é uma coisa nacional, é um problema nacional, tá certo? Caixa 2, tá certo? O Ministério Público está de olho nesse aspecto. O cidadão não pode pegar o dinheiro do bolso e investir na campanha, investe na igreja, tá certo? Aquele dinheiro é caixa 2. Ele auferiu através de propina duto, de várias naturezas, tá certo? Aí pega aquele dinheiro e investe. É dinheiro de propina, tá certo? Dá uma oferta gorda, angariando o apoio da liderança. É muita coisa, gente, é muita coisa. E se a gente for falar aqui, a gente fala a noite todinha, tá certo? E o negócio é sério. Que Deus te abençoe, que Deus não deixe a escola no próximo domingo, vá, né? A lição, ela foi bem, vamos dizer assim, polida, né? Não entrou nesses casos pontuais, que é a ideia mesmo da lição, não há nenhum problema Eu só acho que houve um problema nessa lição que foi repercutido por comentaristas nas EBD, comentaristas virtuais, né, que gravam vídeos para o YouTube, por exemplo. A comparação entre José, Daniel, Esdras para a ciência, gente. Esse pessoal não era político, do ponto de vista da gente. Eles foram escolhidos para exercer altos cargos, tá certo? E tiveram a sua influência
no exercício desses cargos. É diferente, totalmente diferente. Nós estamos falando de políticos eleitos pelo voto. Tá certo? Nós não estamos falando de políticos usando os personagens da Bíblia, falando de políticos que foram alçados a cargos porque Deus quis. Pegou Daniel e fez com que deu a ele a ciência de sonhos e visões, de tal maneira que ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor. E aí foi promovido, né? E ele não foi promovido para influenciar câmaras de deputados, para promover leis e etc. e tal, não. Ele foi promovido para influenciar ali, ser um bom influenciador dos sátrapas de Babilônia, de totalmente diferente. Tá certo? Nós não vemos Daniel barganhando nada. Os teus presentes fiquem contigo. Bote-se para lá, eu não quero nem saber. Vou te dar uma cadeia de ouro, vou te colocar isso. Não, quero nada que é teu. Aí nós vemos o Daniel, nós vemos o José, que interpretou os sonhos de Faraó e foi um grande administrador. Ele seria hoje, por exemplo, ministro da Agricultura. Né? E para ser ministro da Agricultura você não precisa ganhar voto nenhum num país sério. No Brasil não, a indicação é política, né? É o partido que indica, bota isso aí. É o melhor quadro que eu tenho para esse cargo, que ele vai carrear os esquemas lá dentro do Ministério da Agricultura para financiar os nossos projetos partidários. É outra coisa totalmente diferente, gente. Então, paciência. Eu não consigo conceber esse tipo de coisa. E eu vi os comentaristas até sérios, né, compenetrados, abrindo a Bíblia. Está aqui o exemplo de Esdras, que pegou os bons tesouros de Dário, né, de Ciro, e geriu muito bem, tal, e não fez o que outros governadores. Vai para a ciência. Ele não fez mais do que a obrigação dele, como crente, como servo do Deus Altíssimo. Tá certo? Porque os políticos que nós temos não têm a postura de um Esdras, que diz assim: eu não vou pedir o exército do rei, porque eu disse que a boa mão do nosso Deus estará sobre nós e nada vai acontecer no caminho. A gente dá com a mão na igreja, diz que Deus é fiel, e com a outra corre atrás da benesse do político para garantir aquilo que nós dizemos. Olha, nós vamos construir essa igreja. Fiquem tranquilos, Deus vai mandar. Olha, fulano, vê se tu manda aqui alguma coisa para a gente poder custear essa construção. Isso não é confiança em Deus, irmão. Isso é confiança no homem. Tá certo? Então, que Deus te abençoe. Eu vou parar. Se eu começar a conversar, vai começar outro comentário. Tá certo? Deus abençoe a todos que estiveram aqui conosco, nosso irmão Carlos Ribeiro, Samires, Paulo Júnior, Elcio Domingos, um monte de gente boa aqui que ouviu a nossa palavra. Se você discordar de algum ponto da nossa palavra, tem toda a liberdade aí nos comentários para fazer a sua colocação. Só não vou permitir uma colocação desrespeitosa. Mas se for uma colocação respeitosa dentro daquilo que você acredita, eu sou obrigado a lhe respeitar. Posso até contra-argumentar, mas você é obrigado a respeitar o seu argumento. Tá certo? Tenhamos cuidado, gente. Vamos dar exemplo para os de dentro e para os de fora. E Paulo diz em Romanos capítulo 13, assim nós teremos louvor das autoridades. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.